Esse é o Jornal da Agência CWB de Notícias, que nesta sexta-feira apresenta fatos de hoje para as histórias de amanhã. Tem prestação de serviço, tem utilidade pública, tem notícia importante e tem destaques. Então, depois do intervalo, tudo isso e muito mais. Logicamente que tem o comentário do Dr. Gebuk. Nós voltamos na sequência. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A recuperação de áreas degradadas a curto prazo se valem do uso de tecnologias visando a pronta recuperação da área. Normalmente, envolvem o uso de corretivos da acidez para combater os efeitos do alumínio e fornecer cálcio e magnésio às plantas, utilização de leguminosas como fonte de nitrogênio e matéria orgânica, adubação química para a recomposição dos teores de fósforo e potássio do solo. A recuperação visa elevar a saturação de bases e valores mínimos que devem ser definidos em função do tipo de solo e da cultura. A longo ou a curto prazo, cuide bem da sua plantação com as dicas do No Ar da Tortuga. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Então, nessa semana eu encontrei o deputado estadual Gora. Perguntei diretamente a ele: o senhor é candidato a prefeito de Curitiba ou o senhor é mais um dos que está na espuma para fazer número para aquele cidadão que, quando foi prefeito, perdeu a condição de ir para o segundo turno, que é o Dutti. Quando prefeito, ele não foi nem para o segundo turno, competiu com o Ratinho, competiu com o Fruta e não foi para o segundo turno. Agora, a Gleisi e outras pessoas ligadas à esquerda que não querem ver surgir novas lideranças, querem ir a esse Tércios, que não passa de um Tércios. Ele tem muita força com o funcionalismo da prefeitura e na área médica. Então ele se reelege deputado federal, elegeu essa senhora que era secretária municipal, né, que hoje é deputada estadual. Enfim, a questão é a seguinte: perguntei ao Gora: você é candidato? Sou candidato do PDT. Quero perguntar a Carol D'Artora. Quero ter essa oportunidade. Tem um currículo belíssimo, uma figura, viu, Johnny? É uma senhora negra, muito bonita, um visual muito privilegiado para a televisão. Ela é mais bonita que aquela mulher que parece no Fantástico. Aquela moça também negra e tal, que era do tempo. Ela, então, tem um vernáculo privilegiado. Aí me diz, ela está escondida na Câmara Federal. Eu procurei investigar o trabalho que ela está fazendo. Ela não está escondida, não. Ela não consegue repercutir. Há bloqueio, há interesse da mandatária, da comanditária, manos ferros do PT, de não deixar. Ela imita muito o Requião nisso. Ela é parecidíssima, né? Eles são amigos, íntimos, pessoais, se gostam, como pessoas, naturalmente. Ela imita muito o Requião. Porque você sabe, o Requião, quando saiu do MDB, não tinha nada embaixo, né?
não deixou aparecer nada. A Glaze procede assim, ou é do esquema dela ou não cresce. Se essa moça tiver chance, e eu estou oferecendo aqui no canal do Johnny e lá também na Rede Mercosul, viu, Carol da Tora? Se você quiser falar, se você quiser colocar a sua candidatura, eu acho importante. O que eu não acho importante é esse esquema da turma se reunir, viu? Ah, nós vamos de Luciano Dutti. O Luciano Dutti já foi prefeito, já expôs o que queria fazer, se provou na eleição e perdeu. Ah, mas é deputado federal, e daí? E daí? Fez o que por Curitiba recentemente? Pergunta, aliás, Luciano, quer falar? Quer dizer o que você tem feito por Curitiba? Está tudo à tua disposição também. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, suspendeu o envio dos nomes aprovados pela Casa para ocupar vagas no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, após suspeitas de favorecimento à advogada Daniele Teixeira, uma das indicadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A imprensa apurou que o Palácio do Planalto já havia programado a publicação da nomeação dela como ministra do Tribunal no Diário Oficial da União, mas também suspendeu a edição a partir da decisão de Pacheco. A Advocacia do Senado agora apura se houve alguma irregularidade, pois o fato é que a mesa diretora do Senado aprovou e enviou à Presidência da República apenas o nome de Teixeira, embora outros dois indicados ao STJ, os desembargadores Teodoro Silva Santos, do Ceará, e José Afrânio Vilela, de Minas Gerais, terem sido aprovados na mesma sessão do Senado. O suposto favorecimento se daria porque, ao ser nomeada primeiro, Teixeira poderia ser favorecida pelo critério de antiguidade no STJ. O governo do Paraná, por meio da Secretaria da Fazenda, repassou aos municípios paranaenses, no mês de outubro, 937,9 milhões de reais, um aumento de 30,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, que foi de 718,6 milhões de reais. As transferências, que têm previsão constitucional, são revertidas pelas prefeituras em serviços públicos prestados à população nas áreas de saúde, educação, segurança pública, transporte e infraestrutura. Do valor total, mais de 850,3 milhões de reais são provenientes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que representa 25% da arrecadação geral do Estado. Inclui-se as transferências da União. O Estado destina 20% do tributo para Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e, após essa cota ser subtraída, são feitos os cálculos de repasse às cidades. A marca de barras de cereal Nutri ficou na 35ª posição no ranking de 100 melhores empresas do Brasil em satisfação do consumidor, segundo o Instituto de Pesquisa MESC. A análise, feita em parceria com o Google, avaliou mais de 10 mil marcas neste ano. A Nutri atingiu 80,46% da resolução de demandas e 83,1% de satisfação do cliente, além de mais de 3 mil menções à marca e nota positiva em canais de atendimento. Em 2023, a Nutrimental, empresa responsável pela Nutri paranaense, sediada em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, atingiu um crescimento de 30% no seu faturamento. O ano também marca o aniversário de 55 anos da corporação, a Nutrimental. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná recomendou à administração Rafael Greca de Macedo, em futuros procedimentos licitatórios, portanto a Prefeitura de Curitiba,
que deixe de restringir o número de vezes em que são permitidos ajustes e correções nas planilhas de composição de custos relativos aos certames, ou então justifique de forma exaustiva o motivo da restituição nos próprios processos. A decisão foi tomada pelos conselheiros ao julgarem parcialmente procedentes representação da Lei nº 8.666 de 1993, Lei de Licitações e Contratos, formulada pela empresa Lembermac, locadora de máquinas, diante o município, em função de irregularidades que não foram confirmadas no pregão eletrônico número 445 de 2022, cujo objetivo foi contratação de serviços de recuperação estrutural de pavimentos. Então, atenção da Prefeitura. O Governo do Estado divulgou os projetos selecionados para a fase final do Programa de Propriedade Intelectual, com foco no mercado Prime de 2023. Neste ano, cada finalista vai receber aporte de R$200 mil para o desenvolvimento das soluções inovadoras e os certificados serão entregues na próxima segunda-feira, dia 6, na abertura da Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Paraná faz Ciência 2023 no Cine Teatro Ouro Verde, em Londrina, na região norte, que é coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O Prime tem como objetivo transformar o resultado de pesquisas científicas em novos negócios, produtos e serviços para o mercado, em benefício da sociedade. Este é o fruto da videira, a uva que de sua transformação nasce o vinho, a bebida que enche o espírito e alegra os corações. A Casa Osório te convida a brindar a vida com a mais completa carta de vinhos: tinto, suave, rosé, seco, branco e espumantes. Aqui todos têm procedência certificada. A Casa Osório tem ofertas especiais em todos os produtos. Casa Osório tem vinhos, licores, cachaças, uísques, vodkas, conhaques. A Casa Osório tem qualidade. Viva o vinho com a Casa Osório, vivendo emoções em você. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O Boletim da Dengue da Secretaria de Estado da Saúde registra 450 novos casos no Paraná sem óbitos pela doença. O período sazonal 2023-2024, que teve início em 30 de julho, soma 2.212 casos confirmados. A preocupação também é com o período chuvoso no Paraná, aliado ao aumento das temperaturas em algumas regiões, o que cria um ambiente propício para a reprodução do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. São ainda 2 novos casos de chikungunya, totalizando 14 até agora e nenhum de Zika. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo acredita que a reforma tributária será um passo fundamental para melhorar o ambiente de negócios, aumentar a competitividade e alavancar o desenvolvimento econômico do Brasil. Justamente por isso, acompanha de perto, mantendo o grupo técnico totalmente dedicado ao tema, que participa efetivamente das audiências públicas, debates e frequentes reuniões com os poderes executivo e legislativo. Com embasamento, esse grupo apresentou cálculos sobre os impactos da proposta atual e, com isso, a CNC teve participação no texto final aprovado na Câmara dos Deputados.
atuando junto aos parlamentares na conquista de 4 pontos fundamentais: a não cumulatividade plena dos tributos, a geração de créditos para o Simples Nacional, regime específico e alíquotas diferenciadas para alguns segmentos de serviços e o apoio aos incentivos fiscais na Zona Franca e nas áreas de livre comércio. Agora no Jornal Notícias da Fomento Paraná. Para estimular, para impulsionar, para auxiliar. Fomento em ação. É um movimento importante que nós fazemos, em que pese a Fomento Paraná atuar muito presente nos nossos municípios. A gente está chegando a mais de 82% dos municípios com a nossa presença. A expectativa é chegarmos a pelo menos 90% dos municípios com uma parceria institucional aqui com a Fomento Paraná, tanto a partir de parcerias com as prefeituras, como a partir também dessa figura tradicional de correspondentes bancários. Mas a Fomento Itinerante, a partir desses movimentos que nós temos, como esse que está em pleno curso nesse momento, chamada Caravana Fomento Turismo, visa divulgar as nossas linhas. A informação é importante. Ainda o nível de desconhecimento das agências de fomento como instrumento de alavancar negócio não é correntemente conhecido, então por isso da importância de nós nos movimentarmos, apoiando os nossos parceiros em eventos de calendário, de festividades municipais, como também nisso que eu já mencionei, que essa Caravana Fomento Turismo, em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo, a CETU, do nosso parceiro e deputado Márcio Nunes, né, como forma de divulgar as oportunidades das linhas direcionadas às atividades turísticas. Paraná dispensa apresentação, potencial a partir da sua pequena costa, é banhado, claro, pelo Oceano Atlântico, mas temos potencial na costa oeste, dentro do curso do Rio Paraná, Rio Parapanema, Rio Itararé, Rio Iapó, Rio Piquiri, Rio Ivaí, Rio Iguaçu, e fora os atrativos outros religiosos. Então por isso da importância da Fomento Paraná se somar na Secretaria de Turismo e correr o nosso território apresentando as nossas oportunidades de financiamento. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para o projeto de resolução 116 dos deputados Talíria Petroni e Damião Feliciano, que cria a bancada negra da Câmara, composta por parlamentares negros e negras. A proposta é relatada pelo deputado Antônio Brito, líder do PSD. Ele afirmou que a Câmara possui 31 parlamentares, que pelo critério racial se declararam pretos e pretas, e 91 que se identificam com a cor parda. Também foi aprovada a urgência para o projeto de lei 294 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que atualiza a tabela de emolumentos dos cartórios do Distrito Federal. As duas propostas serão colocadas em votação nas próximas sessões. A Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, está fazendo o levantamento das famílias que serão beneficiadas com a tarifa simbólica de R$1 por morar em áreas inundadas pelas chuvas. Elas também não terão corte no fornecimento de água por inadimplência. A medida foi anunciada pelo governador Carlos Mas Ratinho Júnior nas últimas semanas. A Sanepar cruzará os dados com a lista das famílias cadastradas pela Defesa Civil, permitindo que o benefício seja concedido de forma automática, válido para aquelas que tiverem as casas alagadas. O objetivo é minimizar as perdas das comunidades atingidas pela enchente, os moradores das cidades atingidas em suas casas, as faturas com o valor subsidiado, sem a necessidade de novo cadastro ou comparecimento às centrais de relacionamento da Sanepar, afirma o diretor-presidente Cláudio Stabile. A Companhia Azul começou a oferecer voos diretos de Curitiba para Montevidéu. Os voos serão ofertados às terças, quintas, sábados e domingos. A capital uruguaia é o terceiro destino internacional com voo direto, saindo de Curitiba. No lançamento do voo foi apresentada a aeronave Embraer E2, que transporta 136 passageiros. Ela recebeu a frase "Visite o Paraná" com o objetivo de incentivar o turismo no estado. Desde 2015, início da operação no Uruguai, foram transportados pela Azul cerca de 500 mil passageiros entre os dois países. A Azul oferece voos diretos para Montevidéu, saindo de Porto Alegre, Campinas e Recife.
A companhia é a única que oferece voos sem escalas para Balneário de Punta del Este, com partidas de São Paulo e Porto Alegre. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, romos, gencliche, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. O corte de 0,5050 ponto percentual na taxa básica de juros da economia, anunciada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, veio em linha com o esperado pelo mercado. Com a decisão, a taxa Selic passa a 12,25%. O destaque, segundo os especialistas, foi a sinalização de novos cortes na mesma magnitude para as próximas reuniões. Por outro lado, a incerteza fiscal poderia ter impacto na inflação. A economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória, avalia que há espaço para novos cortes que devem se perpetuar até o primeiro trimestre de 2024, apesar das incertezas no cenário externo. O comércio paranaense cresceu 1,6% de janeiro a junho de 2023 na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a pesquisa mensal do comércio divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o índice se refere ao comércio ampliado, que engloba todos os segmentos do varejo, incluindo o comércio de veículos e motos, partes e também peças e materiais de construção. Segundo a pesquisa, a receita nominal do varejo paranaense também cresceu no período, com alta de 6,1% no primeiro semestre do ano, na comparação com os 6 primeiros meses de 2022. Portanto, nos últimos 12 meses, o aumento é ainda maior, de 7,4%. O defeso da Piracema, período de restrição à pesca e espécies nativas para preservar a reprodução, começou em novembro e o ciclo vai até o dia 28 de fevereiro e será marcado por diversas forças-tarefas de fiscalização organizadas pelo Instituto Água e Terra, IAT, com o suporte do Batalhão da Polícia Ambiental, Força Verde. No último período de defeso, entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023, foram lavradas 126 multas, autos de infração, com multa que totalizaram R$ 466,5 mil. E 23 pessoas foram encaminhadas em flagrante para a polícia e outros 16 casos repassados para o Ministério Público. A restrição de pesca é determinada pelo órgão ambiental há quase 2 décadas. Isso em cumprimento à Instrução Normativa número 25 de 2009 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Agora o futebol, a alegria do povo, com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, um abraço pra você nessa sexta-feira. Boa noite, Zé. Boa noite, Biro. Boa noite a todos. O assunto é a rodada, né, Zé? O Atlético que perdeu pro Corinthians pega o Palmeiras que de virada matou o Botafogo. Palmeiras está em busca do título. E o Curitiba no domingo
Para mim, aí, para cumprir mais um jogo, pegando o Goiás à noite. O Palmeiras vem num embalo total, não é? Afinal de contas, o Palmeiras perdia por 3-0 para o Botafogo e conseguiu uma virada histórica, 4-3. Rara a partida que é decidida desta forma, como foi a Palmeiras e Botafogo, ou Botafogo e Palmeiras, porque o jogo foi no Rio de Janeiro. Então o Palmeiras vem com todo este embalo para cima do Atlético Paranaense e precisando, evidentemente, o Palmeiras de ganhar para encostar ainda mais no Botafogo e seguir na luta pela conquista do título. E o Hendrick, Zé, garoto que fez de diferença, hein? Este jogador, acho que segunda-feira não há outra situação a não ser estar na relação dos convocados para a seleção brasileira. Eu assisti ao jogo, ele foi simplesmente sensacional, com 17 anos, ele chamando a responsabilidade para ele pedindo a bola, ele gesticulando, ele reclamando, ele participando. Parecia um jogador até experiente, fez 2 golaços, deu assistência para o outro, realmente desequilibrou. E o Palmeiras venceu então e agora pega o Atlético. Atlético não foi bem nesta última partida, não tem vindo bem e tem que ganhar do Palmeiras. Tem que lutar muito, jogar muito para suplantar o Alviverde. Parece uma missão praticamente impossível. Ainda no caso do menino Hendrick e do Real Madrid veio a informação, né? Devido à maneira como ele jogou, os gols que ele fez, mais 12 milhões na sua conta. Exatamente, mais 12 milhões. Tem um lance, uma cláusula contratual que cada gol que ele faz, ele tem uma graninha a receber. 12 milhões. Zé, e o Curitiba pega o Goiás está tentando se livrar, ainda tem chance. Uma pedreira para o Curitiba, hein, Zé? Pedreira para o Curitiba justamente pela situação ingrata em que está também o Goiás na tábua de classificação. Mas o Goiás tem feito bons jogos, conseguido alguns resultados interessantes e segue aí com possibilidades de escapar. Já o Curitiba parece praticamente impossível sair desta zona do rebaixamento. Jogo difícil entre os alviverdes. Já que falamos na parte de baixo, o Santos parece que vai sair mesmo, né, Zé? O Santos, depois desta vitória sensacional por 2-1, o Santos tem tudo realmente para sair desta posição e permanecer mantendo a tradição de ser um dos poucos, um dos únicos que ainda não caiu para a segunda divisão. Bom final de semana a todos, um abraço e até segunda, né, Zé? Até segunda, até outra. Valeu. A notícia que faz bem. Com aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, um remédio que protege a respiração das crianças poderá ser vendido no país. Foi autorizado o registro do Beyfortus, remédio indicado para a prevenção do vírus sincial respiratório, VSR. Ainda não há uma data para o início da comercialização desse medicamento no Brasil. A dose é aplicada na forma de injeção com seringa nas crianças com até 2 anos e sobre prescrição médica específica. O Nirvecimab é uma proteína produzida em laboratório que imita a capacidade do sistema imunológico de combater patogênios nocivos, como vírus, bactérias e também toxinas. O vírus, por exemplo, causa infecção respiratória, como a bronquite, que atinge muito nossas crianças. Bom, a oração da semana não pode ser diferente, tá? É a favor de todos os nossos irmãos paranaenses, curitibanos, que sofrem e continuam sofrendo em função da chuva exacerbada, fora de propósito, enorme, que São Pedro resolveu mandar para nós. Agora a oração é para que as pessoas encontrem forças para recuperar tudo que delas foi tirado. Amém. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer.
Shalom, irmão.